Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Comércio e Mercado. E hoje eu tenho dois convidados especiais da Confederação Nacional do Comércio. É isso mesmo, a gente está ficando cada vez mais relevante. Eu estou aqui com a Rafaela do Rio, ela é gerente de planejamento estratégico da CNC. Muito bem-vinda, Rafaela. E estou aqui também com o Matheus Dornelas. O Matheus, ele atua de forma muito ativa na área sindical, que é uma área estratégica e muito importante da CNC. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado. É uma honra recebê-los aqui no nosso estado, né? E aí eu quero começar aqui, fazer um bate-papo mesmo, entender um pouco o que vocês vieram fazer aqui no nosso estado, né? Vocês vieram trazer a Jornada Athena, contribuir com o desenvolvimento dos sindicatos. Conta um pouco para a gente. Muito bem. Primeiramente, agradecer, em nome da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estar aqui na FEComércio Espírito Santo, que representa aí os empresários de todos esses segmentos aqui dentro do estado. É uma alegria enorme poder estar aqui, porque estamos fazendo aí uma expedição pelo Brasil, justamente para poder levar o que a gente tem de melhor em metodologia e soluções para as nossas federações e sindicatos. Por quê? Porque para dar o melhor para os nossos empresários, a gente precisa ter pessoas que estejam capacitadas, pessoas que estejam antenadas com as inovações, com as atualizações que o mundo está passando. Então, o nosso papel dentro da CNC é entender todos esses desafios que as nossas entidades possuem, federações e sindicatos, e de alguma forma trazer as soluções e as metodologias do que há de melhor. Então estamos aqui em Espírito Santo para isso, já estamos rodando aí mais de 11 estados, passamos para fazer um trabalho, né, Rafaela, que a gente entende que é primordial aí para o futuro do nosso sistema e sempre pensando no empresário que a gente está representando. É isso mesmo. É um prazer enorme estar aqui, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês, gente. O objetivo, né, desse primeiro ano da nossa Jornada Athena é justamente o planejamento estratégico. A gente entende que tudo começa pelo planejar, né? Tudo começa pelo planejamento, e aí a gente está fazendo um alinhamento de todo o nosso sistema. A gente começou com a CNC num ciclo aí de 4 anos, né, de 23 a 26, e nesse segundo ano a gente está expandindo o nosso planejamento para as federações e para os sindicatos. E o que a gente acha muito importante, né, além da questão do alinhamento estratégico do desenvolvimento em si, é a gente dar a oportunidade para que as próprias federações e os sindicatos apresentem seus resultados e alavanquem o sistema de uma forma geral, ajudando aqueles outros que estejam num nível de maturidade um pouco menor, eles consigam perceber a importância disso através de resultados de um co-irmão, né, de um outro sindicato, de uma outra federação, e vocês já são uma grande referência em termos de gestão e tenho certeza que vão avançar cada vez mais. E me conta uma coisa, assim, né, vocês estão aí visitando alguns estados, vocês já conseguem ver alguns resultados daqueles que estavam lá no início e vocês já aplicaram aí o planejamento? Com certeza, a gente iniciou esse trabalho de algum tempo, né, a CNC fazendo dela, mas também já com alguns projetos em piloto, e onde a gente conseguiu ali já estabelecer já uma consistência para a metodologia, perceber o que a gente podia aperfeiçoar, entendendo mais as demandas dos sindicatos e das federações, e eles já naturalmente ingressaram nas iniciativas que eles fizeram. Então já temos frutos já desse trabalho, sindicatos que já estão trabalhando com indicadores e metas, algo legal, que na nossa concepção não era tão tangível. E perceber essa maturidade e evolução deles nesse processo de gestão é muito bom. Então a gente vê, né, Rafaela, que eles estão já engajados, interessados, e isso, como ela falou, vai trazendo outros interessados, porque nem todo mundo a gente conseguiu abraçar nessa primeira vez, mas a gente espera que nos próximos anos, aqueles que vão ver os pares, né, evoluindo, vão querer também entrar no processo. Todo o programa ele foi muito baseado em troca. Então, a Jornada Athena, esse modelo que a gente está trabalhando, ele é fruto de pesquisas que foram feitas com as federações e sindicatos, entendendo lá entre os 6 eixos da atuação sindical, por exemplo, a atuação gerencial era onde as federações e os sindicatos constantemente pontuavam
como um lugar de bastante oportunidade, justamente para poder ajudar nessa parte de gestão. Então, a gente entendeu isso, desenhou a jornada, e a gente, no ano passado, né, Matheus, a gente fez um piloto com uma federação e um sindicato. Então eles nos ajudaram a gente a testar o modelo, a gente fazer pequenos ajustes, e a gente gosta de dizer, né, que embora a gente tenha ali um método, um modelo que ele é aplicável nas federações, nos sindicatos, a gente nunca faz uma oficina igual a outra, né, porque a gente aproveita dos elementos que cada federação, que cada sindicato, que cada momento tem, para que a gente consiga evoluir o sistema de uma forma geral e principalmente como um todo, né. A gente está aqui para promover esse fortalecimento do nosso sistema. E assim, dentro dessa trajetória aí de vocês, né? O que vocês consideram os principais desafios para a implementação do planejamento pelas federações? Excelente, excelente. A gente tem alguns desafios, né? O primeiro tem muito a ver com a questão de imagem, né, e posicionamento. A gente tem percebido alguns padrões, né, o Matheus. Então, por um lado, a gente vê muita vontade, né, a gente já rodou todas as regiões do Brasil, mas as dores também muitas vezes são comuns, em termos de o sindicato, principalmente, demonstrar o seu valor, o que de fato ele consegue entregar para fazer a diferença ali para o empresariado. Então, essa parte de posicionamento, de comunicação, né, iniciativas como essa aqui, são fundamentais para a gente falar de posicionamento, para a gente falar diretamente com o empresário, mostrar o quanto a gente tem compromisso com o desenvolvimento dele, com a entrega dele, e que isso faz parte do nosso negócio, né? A gente, de fato, quer que isso aconteça. Uma outra questão é o foco. Então, a gente precisa incrementar aos poucos. A gente não precisa querer resolver tudo num primeiro ano de planejamento estratégico. Então, a direção, nesse momento, ela é mais importante até do que a velocidade, porque a cada ano a gente consegue incrementar e os resultados, eles aparecem, como a gente já está vendo aqui no Espírito Santo, como a gente viu também em outras federações que já começaram essa jornada um pouquinho antes. A gente está falando aí de uma cultura que a gente precisa quebrar de longos anos das nossas entidades sindicais, sendo vista como uma representação ainda mais passiva, né? E quebrar esse contexto não é simples, né? A gente precisa justamente trazer aí profissionais e líderes, né? E a gente está falando aí você falou do desafio, e o desafio está muito relacionado ao papel da liderança nesse sentido. Vocês veem aqui que no Espírito Santo a liderança é muito forte, isso facilita com que coisas como esse podcast e outros projetos, né, com uma sede nova, novas tecnologias, isso vai muito da liderança, que abraça esse tipo de iniciativa e leva adiante, né? E falar com o empresário, escutá-lo mais. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Essa escutativa. Essa escutativa permite que o sistema como um todo, CNC, federações e sindicatos, possam trazer projetos e ações que de fato vão atender demandas, e não simplesmente criá-las por criar. E esse processo que a gente está fazendo da jornada Athena, justamente facilita o que a Rafa coloca, de a gente focar naquilo que é necessário. Então, basicamente, o nosso trabalho é fazer isso, é entender melhor o empresário, é trazer para as federações o que tem de melhor de solução e entregar isso de uma forma que agregue valor. Porque, no fim das contas, o empresário que está nos escutando, ele quer que o sindicato ou a federação passe a agregar valor no dia a dia dele. Você trouxe um ponto bem importante, né, na sua fala. Você coloca sobre uma transformação cultural, né? Sim. A gente poderia dizer aí que a CNC, né, todo o sistema comércio, a gente está passando por um processo de transformação cultural e que isso vai levar a gente cada vez mais adiante, avançando? Como é que vocês veem isso? Sem dúvida, né? E isso conecta muito com o nosso momento, né? O que a gente está vivendo hoje. A gente vive num mundo que está em constante transformação. Então, embora a gente seja, né, de um sistema tradicional e importante aí para poder, inclusive, complementar algumas lacunas que a gente tem no poder público, mas a gente tem aí uma necessidade enorme de trazer agilidade, de trazer flexibilidade, de trazer ferramentas, de trazer essa cultura mais ágil, mais conectada, para que o empresariado consiga resolver seus desafios diários, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com comunicação, que tem a ver com posicionamento, com imagem. E isso tudo fala de cultura, né? Cultura é comportamento. Como é que a gente responde a essas necessidades? Como é que a gente se reposiciona no mercado para poder sair de uma condição, por exemplo, se eu estou falando de um sindicato, de uma contribuição que agora é voluntária? Eu preciso estar num lugar de geração de valor constante,
Porque, de fato, a gente tem um sistema completo, né, com braços sociais, com federações, com sindicatos, com CNC, onde cada entidade tem um papel fundamental e complementar para que a gente consiga levar o empresário para o lugar onde ele precisa ir nesse ambiente, que é um ambiente de grande transformação e de grande mudança. Então, isso é totalmente conectado à cultura. Né, nesses últimos anos aí, 2 grandes momentos que fizeram com que isso viesse mais à tona, né? A reforma trabalhista, né, que trouxe essa não necessidade de mais ser compulsória, mas sim voluntária, e aí fala assim, poxa, quem agrega valor é que eu vou estar associando, senão não quero me associar. E o outro foi a pandemia, que trouxe para a gente uma visão mais focada no que ela está falando, métodos ágeis, pensar mais e fazer mais, testar, e aí de forma mais intuitiva chegar a melhores resultados. Então, assim, a cultura está sendo modificada também por esses elementos e por esses momentos históricos que aconteceram recentemente. Então, a própria CNC e as federações que souberam, os sindicatos, fazer a leitura disso, estão se aproveitando. Muitos sindicatos cresceram muito na pandemia. Por quê? Porque foi no momento da necessidade do empresário, aqueles sindicatos que souberam escutá-los, trouxeram e agregaram mais valor. E hoje, que a gente passado a pandemia, dando continuidade a esse bom trabalho, estão mantendo esse sindicalismo, essa associação cada vez mais forte. Então, assim, acho que nós estamos ainda no início, né? Você falou de mudança de cultura e cultura demora a gente consolidar ela. E isso vai, então, fazer com que a gente tenha ainda mais compromisso com essa mudança. E aí, o que vai tornar isso possível? O nosso engajamento na mobilização e integração das nossas ações. Porque a gente fala aí de todos os braços, como a Rafaela colocou. Temos CNC, federações, sindicatos, SESC e SENAC, tudo trabalhando em função do empresário de comércio, serviço e turismo. Fantástico. Uma coisa importante também que acho que vale complementar é a questão da simplificação, Juliana. Então, esse momento, né, onde a gente tem muita mudança, muita necessidade de flexibilização, faz com que a gente repense as estratégias nas organizações e dentro do nosso sistema de forma mais simples, de forma mais fluida, porque a gente sabe que o dia a dia ele consome muito e que as decisões elas precisam ser tomadas de forma cada vez mais ágil e mais assertiva também. Então, esse desenho que a gente traz na Jornada Athena, né, no planejamento, é um desenho onde a gente considera metodologias ágeis, né, a gente está trazendo aí OKRs, que são objetivos e resultados-chave, mas principalmente a gente está trazendo muita simplificação, porque a gente não quer sofisticar a discussão do planejamento estratégico, que historicamente ela vem com esse viés. A gente quer, pelo contrário, a gente quer levar o planejamento estratégico para a ponta, para o dia a dia, para a tomada de decisão, para as ações, porque é isso sim que vai fazer com que aquilo que foi definido na estratégia seja de simples compreensão e clareza na execução, porque é isso que vai fazer diferença no resultado do empresário. Tão legal. Eu sei que a gente está aí, né, na transformação cultural, no início, mas se vocês pudessem definir a visão de futuro de vocês para o Jornada Athena, assim, para todo esse trabalho que vocês estão fazendo, qual que é a expectativa, né? Quando vocês olham assim e falam, em 2030 eu quero que o programa esteja assim. Muito boa a sua pergunta. Assim, o programa ele foi concebido para federações e sindicatos, né? Mas a gente sabe que a existência dele é para o empresário. No fundo, a gente espera que todos os profissionais envolvidos e beneficiados pelas soluções que o programa fornece, assim como a Jornada Athena, a oficina, mas todas as soluções tecnológicas que a CNC possibilita aos sindicatos e entidades acessarem, é que os nossos profissionais realmente estejam cada vez mais capacitados a escutar melhor, a entregar melhor, né? E a gente já está vendo isso, né? Resultados aí nas federações e sindicatos trazendo tecnologias. A gente está falando aí de sindicatos trabalhando com inteligência artificial, sindicatos fazendo seu podcast, utilizando mídias sociais de uma forma que nunca utilizaram. Então, o que a gente espera? É que todo esse sistema esteja capacitado a fazer isso. Em 2030, a gente já tem um reconhecimento de todo o público, não só os empresários, mas como a sociedade como um todo, de olha só que bacana, olha como eles lá no passado começaram a se engajar em projetos inovadores
e hoje tem realmente a representatividade adquirida, né? Porque isso é que é o mais relevante para a gente, é que a gente seja reconhecido, né? E não tenha isso forçando a barra do empresário, que a gente, olha, nós fazemos isso, entregamos, você tem que reconhecer. Não, isso tem que vir de forma natural. O programa Athena, ele é focado em 3 pilares: pessoas, práticas e resultados. Então, o que a gente fala? Ele só vai conseguir resultado através de pessoas que estejam capacitadas e boas práticas que levem realmente à excelência. Então, esse é o cerne do nosso programa. Então, a visão é a melhor dos mundos, né? A gente espera realmente que o programa impacte positivamente não só as nossas entidades, mas como os empresários e a sociedade. E aí, só complementando, né, a gente tem lá no planejamento estratégico da CNC 5 eixos de atuação, e esse eixo, ele diz respeito ao fortalecimento do sistema. Então é isso que a gente busca, o fortalecimento do sistema como um todo, até a ponta, que são lá hoje os 5, 6 milhões de empresas, né, representadas. Então, que quando a gente traz isso, transborda isso para a mão de obra, a gente está falando da maior parte da mão de obra do país. Então a gente tem um impacto que muitas vezes é difícil até da gente medir, né? Qual é o tamanho do impacto e do benefício a nível nacional que a gente pode e certamente vai conseguir chegar, né? Por isso que a gente está aí fazendo essa expedição em todas as regiões do país, porque o impacto que a gente tem, ele é imensurável. A gente consegue enxergar até um momento, mas é aquele efeito borboleta, né? Existem muito mais coisas quando a gente soma aí cada uma dessas peças, né? A gente diz que cada sindicato, cada federação que a gente coloca ali mais uma pecinha, e aí a gente vai conseguir, de fato, desenvolver o país de uma forma geral, né? E trazendo o nosso sistema como, de fato, um sistema referência, o empresário saber que ele tem um sistema forte, preocupado e comprometido com o resultado dele. É isso que a gente quer. É uma das soluções que coloca a gente aí como protagonista nisso também. A CNC possui a sua própria universidade corporativa, a UniCNC. E dentro da UniCNC, a gente faz com que esses próprios empresários, líderes sindicais, né, presidentes e até executivos que organizam essas nossas entidades, sejam também protagonistas lá dentro, ou seja, eles falam das suas boas práticas. Então, o Brasil consegue acessar, cada cidade, cada estado consegue acessar boas práticas de outras federações, de outros sindicatos. Então, esse compartilhamento, ele encurta muito aí o tempo que cada sindicato desse ou federação teria que fazer uma nova ação. Por quê? Porque ali já está o caminho das pedras, né? Então, tem conhecimentos que a universidade traz que nenhuma outra instituição educacional vai proporcionar. Então, a CNC também, com base nessas transformações, como a pandemia, né, facilitou também esse processo de digitalização, né, isso também trouxe esse benefício para os profissionais que fazem parte hoje do sistema. Fantástico, gente. A gente está caminhando aqui para o final. Eu ficaria aqui um tempão conversando com vocês. Uma mensagem final para os empresários. Qual que seria de vocês? Vivendo aí esse momento da jornada Athena. Qual mensagem vocês deixariam para eles? Olha, assim, tenham fé, né, nas entidades sindicais do sistema comércio. Muitos ainda podem ter uma descrenças, porque o passado, antes da reforma trabalhista, ele traz ainda aí um olhar que não é tão positivo sobre o que os sindicatos, as federações faziam para ele, mas tenho certeza que depois da reforma trabalhista, depois de todas essas mudanças que a pandemia trouxe, fizeram com que as entidades que permaneceram, elas estejam muito engajadas em fazer e entregar o que há de melhor para o comércio, para o serviço e para o turismo. Faço um convite aqui, procurem dentro do seu estado, qual o seu sindicato, você que é do comércio, serviço e turismo, busquem saber o que eles estão fazendo, a federação, a CNC, vocês vão achar coisas inimagináveis, né? Projetos incríveis que estão transformando o Brasil. Então, dentro da esfera municipal, estadual e nacional, há grandes ações sendo realizadas em prol deles. Muitas dessas, eles não desconhecem, porque a gente faz nos bastidores, né? São projetos de leis que poderiam impactar a economia e a sobrevivência deles. Mas fala um pouco sobre isso, que eu acho que é tão importante, né? Você tem algum exemplo para trazer
para a gente, assim, Olha, de um pro projeto comércio- de lei, de como a CNC, né, e as federações atuaram, e isso impactou positivamente para os empresários, para a geração de empregos, né, que é tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né? Sim, não, você vai ter, porque assim, a criatividade do povo que está lá nas cadeiras, né, tanto que no nível municipal, estadual, até federal, é imensa, né? Tem empresários que querem cobrar de tudo, né? Que os letreiros sejam de neon, que você tenha extintores de incêndio na porta do seu negócio. Então, são coisas absurdas, né? Que a gente tem que impedir, porque se todas elas passassem, seria inviável qualquer empresário abrir um novo negócio no Brasil. Então, são inúmeros exemplos que vão desde leis que vão dificultar a abertura do negócio dele, que vão dificultar ele migrar de um micro, pequeno negócio para um médio negócio, né, e estabelecer uma nova categoria. Então, se não tiver um trabalho dessas nossas entidades fazendo uma relação institucional positiva com esses líderes locais, isso tudo pode fazer com que as empresas tenham um tempo de vida menor. E o nosso papel legal, né, das entidades sindicais, que também são as únicas que podem fazer negociação coletiva, nenhuma outra entidade ou associação pode fazer esse serviço. O nosso papel é assegurar e promover o desenvolvimento desse nosso negócio em nível nacional. Tá? Mas cada um aí, vocês empresários, né, do comércio, serviço e turismo, tem uma entidade que está ali lutando por vocês, procurem saber quem não sabe, se engajar também. No seu estado, certamente vai ser a FEComércio, assim como a FEComércio Espírito Santo. Então, busquem apoio, busquem orientação, que sempre vai ter alguém aqui esperando para te dar uma boa notícia, porque aqui é a casa das boas notícias. Ótimo. Existe uma área, né, gente, de relacionamento institucional que é bastante focada nisso. Isso existe tanto a nível estadual quanto a nível nacional, e é através dessa área que no dia a dia existem pessoas técnicas habilitadas em entender, né, quais são essas variáveis e trabalhar na defesa das empresas do comércio de bens, serviços e turismo. E é por isso esse convite importante, né, que o Matheus fez, que se você não está associado ainda a um sindicato, né, patronal, que você busque o sindicato. Se você não sabe qual seria esse sindicato, busque a sua federação, e certamente a federação vai conseguir te orientar, porque muitas vezes, gente, e o desafio do empresário muitas vezes é se ver sozinho no meio de uma série de desafios, né, do dia a dia. E quando a gente fala sobre ir para o sistema, entrar para o sistema, o objetivo é justamente você entender que você não está sozinho, que existe todo um sistema legalizado, legítimo, para a defesa e para o desenvolvimento do empresário, das empresas, porque isso atrai riqueza, desenvolvimento para o nosso país, né? Então, busquem sim, tem uma frase que diz, né, se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, não queira fazer tudo sozinho, o sistema está aberto, precisa de vocês, e assim como vocês também podem e devem procurar o sistema comércio para poder se desenvolver. Gente, muito obrigada. Pessoal, nós vamos ficar por aqui, essa conversa foi extraordinária. Fiquem aí de olho, não deixem de curtir, dar o seu like para que esse vídeo atinja um número maior de pessoas e também ative o sininho para sempre receber conteúdo novo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.